Pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa série em homenagem a Vera Menchik, uma mulher que foi zombada pelos mestres do passado. Nós vimos como Albert Becker disse que qualquer homem que perdesse para ela deveria ser obrigado a entrar para o Clube Vera Menchik. E nós vimos também como ele pagou a língua e foi o primeiro membro desse clube. Hoje nós estamos no ano de 1932, em Londres, e nós vamos ver essa partida em que Vera Menchik está com as brancas contra George Alan Thomas, com as negras. Um jogador que ficou muito famoso por perder uma partida para Edward Lasker, uma combinação imã antológica que terminou com um rei D2 checkmate. Quem não conhece essa partida, tem aqui no canal também, para vocês darem uma olhada. Nessa partida, Vera Menchik começou com o lance D4, veio o cavalo F6, então veio C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, e aqui veio D6 e nós estamos numa defesa índia do rei. Uma linha que o computador geralmente tem a tendência a gostar muito das brancas devido ao espaço que as brancas alcançam aqui no centro. Mas é super jogável. Essa questão do espaço, muitas vezes as pretas conseguem contra-atacar no centro ou na ala do rei, que é o mais comum, para tentar contrabalancear essa vantagem espacial das brancas. Aqui Vera Menchik jogou F3, é um lance que tem o nome de variante Samish, em homenagem ao Friedrich Samish, que era um jogador contemporâneo da época da Vera Menchik, contemporâneo dessa época que nós estamos vendo essa partida, e ele foi um jogador muito popular, principalmente por partidas às cegas que ele jogava, e ele tem várias ideias nas defesas índias. Tem a variante Samish na Nizo-Índia, na Índia do Rei. Geralmente a variante Samish tem por ideia desenvolver o bispo para E3, a dama para D2, rocar grande, jogar um cavalo para E2, H4, G4 e esse tipo de ataque na ala do rei. É uma abordagem diferente em relação à forma como as brancas jogam a defesa índia do rei, porque geralmente as brancas vão atacar na ala da dama. E nesse caso aqui a ideia é atacar na ala do rei, as brancas. Nós vamos ver que então esse lance já mostra mais ou menos as intenções das brancas de rocar grande. Então por isso George Alan Thomas aqui joga roque, e após bispo E3, E5, atacando o centro, e após cavalo de G para E2, fica nítido que as brancas provavelmente não vão rocar pequeno, porque teria que tirar o cavalo novamente, tirar o bispo para depois rocar pequeno. Então isso dá uma ideia para ele. Ele joga B6. É um lance que até hoje em dia algumas pessoas tentam. A ideia aqui é você continuar desenvolvendo normalmente na ala da dama, mas você ter chances de tentar atacar na ala da dama, as pretas, já que o rei provavelmente vai vir para cá, o rei branco. Então após B6 veio dama D2. Essa ideia é muito padrão para tentar trocar o bispo do fianqueto. As pretas geralmente se sentem mal com essa troca, mas também é uma troca do bispo mal das pretas pelo bispo bom das brancas. Então tem sempre os prós e os contras, né? Praticamente nada no xadrez tem só coisas positivas, né? Quase sempre tem algo bom e algo ruim nos lances que a gente faz. Então aqui veio o cavalo C6, atacando o centro, D5, cavalo veio para E7, G4. A Vera Menchik vai na jugular aqui do Thomas. Joga G4. A ideia é montar um ataque na ala do rei. Ideias como torre G1, cavalo G3. Então aqui ele joga cavalo D7. A ideia é reinstalar esse cavalo na casa C5, junto com a manobra de A5. Então B6 também ajuda a ter esse controle tanto da casa C5 como da casa A5. Então ele joga cavalo D7, vem torre G1, vem A5 por parte das pretas, já antecipando que quando as brancas vão rocar na ala da dama, as pretas já vão iniciar um ataque. Então veio roque, cavalo C5, cavalo G3, bispo D7. A ideia desse lance é apoiar um possível B4, B5, também libera a passagem da dama para a ala da dama. As brancas aqui jogam H4, vem A4, cada um dos lados está atacando na sua respectiva ala. Então, as brancas atacam na ala do rei, as pretas atacam na ala da dama. Então vem H5, dama B8. Dama B8 é um lance que visa
seguir o ataque na ala da dama. Porém, esse lance afasta a dama preta da defesa do rei preto. Isso pode ser uma ideia a ser explorada. Agora, essa diagonal, ela fica muito fraca. A dama em D8, ela tinha uma ação sobre a casa F6. Então aqui vem bispo H6. O computador aqui ele já mostrava que após dama B8, um lance muito forte seria cavalo F5. Esse cavalo praticamente ele não tem como ser tomado, porque se você joga G por F5, após G por F5 e as ideias de H6 ou F6, a posição fica completamente perdida para as pretas. E se você tentar tirar o rei, por exemplo, com o rei H8, H6 da mesma forma. E se o bispo sai, bispo G5. E a posição é um completo desastre. Aqui, se você toma o bispo, aqui as brancas vão dar mate. Com dama F6 ou dama G7. Se após bispo G5 tentar defender com um lance como cavalo G8, as brancas também têm mate forçado com o lance dama G2, que é um lance incrível. A ameaça aqui agora é simplesmente tomar em F6 e mate em G7. E um lance com bispo G5, cheque, dama por G5, e também não tem como parar a ameaça em G7. Então a gente vê que tudo isso é consequência da dama não estar mais vigiando o ataque das brancas na casa D8. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Vamos voltar aqui à posição. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Quando você faz um lance, você tem que se perguntar: em que a posição mudou? A posição mudou após dama B8, que não existe mais a ação da dama preta sobre essa diagonal. E agora existe uma ação da dama preta na ala da dama. Mas a diagonal D8, H4, é uma diagonal que ficou muito fraca. Então aqui cavalo F5 já era um lance ganhador por parte das brancas. Mas Vera Menchik jogou bispo H6, que é um lance bom também. Quer trocar um dos maiores defensores aqui do rock preto. E após dama A7, tirando de vez a dama da ação na ala do rei, para jogar pela ação na ala da dama, as brancas agora vão fulminar as pretas. Se vocês quiserem pausar o vídeo, pensar um pouco como atacar aqui com as brancas, como praticamente arrematar essa partida. Pessoal, aqueles que pausaram o vídeo pensaram como terminar essa partida, aqui Vera Menchik vai terminar essa partida de forma brutal. Bispo toma G7. Esse lance é uma captura, então força rei por G7, senão as brancas vão ficar com uma peça a mais e ataque. E após rei por G7, cavalo F5 cheque. O mesmo tema que a gente acabou de ver de cavalo F5, agora ele vem com cheque. E se o rei se mover para H8, para G8, perde o cavalo, com ataque ainda por parte das brancas. Rei F6 não pode, porque simplesmente G5 é checkmate, esse seria um belíssimo checkmate. Então, é obrigado a tomar o cavalo. Se tomar aqui com o peão de G, por exemplo, as brancas têm ataque de mate agora, com dama G5 cheque. Se você joga rei H8, seguiria simplesmente dama F6 cheque, rei G8 e H6, e não tem como parar o mate em G7. A única forma seria começar a entregar as peças, mas eu tomo o cavalo e é mate no próximo. Se você joga cavalo G6, as brancas ignoram esse cavalo, jogam H6 cheque. E aqui, se você joga rei H8, tem dama F6 e depois dama G7 é checkmate. E se você joga rei G8, dama F6 também vai dar checkmate, porque não tem como parar o mate em G7. Novamente, teria que entregar peça, eu tomo e no próximo é mate. Então, após cavalo F5 cheque, aqui não dá para tomar de peão, então tem que tomar com peça. Na partida, jogou cavalo por F5, após G por F5, existem várias ameaças agora gravíssimas, de F6, de H6, dama G5 passando para ataque. Na partida, as negras jogaram A3, tentando um ataque também na ala da dama, tentando fazer com que as brancas desistam um pouco do ataque na ala do rei, mas aqui Vera Menchik vai ser implacável. O computador aqui já está dando mate em 12, forçado. Se vocês quiserem pausar o vídeo novamente e pensar o que fazer,
Aqueles que pausaram o vídeo, aqui o lance que conduz ao mate é o lance que Vermin Chique jogou, F6 cheque. Esse lance, se rei por F6, que não foi jogado na partida, seguiria simplesmente dama G5 cheque. O rei é obrigado a voltar para G7, H6 cheque. E aqui a gente já vê que vai dar mate em poucos lances. Um lance como rei H8, dama F6, dama G7, a gente já viu essa ideia. E um lance como rei G8, dama F6, e a gente também já viu essa ideia, né? Teria que começar a entregar peças, tomar o peão aqui com cheque, entregar a dama. Isso aqui é só para procrastinar o mate, né? E após aqui, cavalo para A2, qualquer lance que as pretas fizerem vai levar checkmate em G7. Então após F6 cheque, na partida seguiu rei H8, então vem dama H6 com a ameaça de dama G7 checkmate. As pretas jogaram A por B2 cheque, primeiro veio rei B1, torre G8. E aqui agora Vermin Chique joga H por G6, que ameaça mate em H7. E após F por G6, brancas jogam e dão mate em 3 lances. Um spoiler é que esse lance também, o mesmo lance que Vermin Chique vai fazer agora, foi o responsável pela partida do Edward Lasker contra o George Thomas, se tornaram uma partida imortal. Aqui, aqueles que já conhecem a partida do Edward Lasker sabem que o lance que ele jogou naquela partida, que conduziu o rei negro a um checkmate brutal na primeira fila das brancas, foi o mesmo lance que Vermin Chique vai executar aqui. O brilhante dama por H7 cheque. E aqui George Alan Thomas abandona e entra para o clube Vermin Chique. Mais um homem derrotado por uma mulher extraordinária. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos dessas homenagens que nós estamos fazendo a essa mulher que desbravou, que foi talvez uma das maiores responsáveis pelas mulheres hoje em dia ainda jogarem xadrez. Ainda tem muito o que fazer para que o xadrez se torne ainda mais popular entre as mulheres. Mas, se depender aqui do canal, nós vamos continuar homenageando essas mulheres extraordinárias ao longo da história, que fizeram muito mais pelo xadrez do que muitos homens. Então, até o nosso próximo vídeo.